Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar em um material de preparação que tem dado o que falar. É o caderno 9 do projeto Alero Turbo, elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa. E o foco é um tema que, vamos combinar, é o calcanhar de Aquiles de muita gente na prova da FGV. Raciocínio lógico-matemático, mas especificamente princípio da contagem, análise combinatória e probabilidade. Exato. O nosso objetivo aqui não é só dar uma aula, mas tentar decodificar a estratégia por trás do material, sabe? Entender como a banca FGV pensa e principalmente como usar isso para não cair nas armadilhas clássicas deles. É quase uma engenharia reversa da prova. Perfeito. A abordagem do material que a gente está analisando hoje é muito estratégica. Ele basicamente nos propõe focar em duas perguntas essenciais que aparecem de várias formas na prova. A primeira é: de quantas maneiras diferentes algo pode acontecer? E a segunda, que é quase uma consequência, é: ok, mas qual é a chance de uma dessas maneiras específicas acontecer? Entender a diferença entre essas duas perguntas, olha, já é meio caminho andado. Certo. E para começar, por que esse assunto tira o sono de tanto concurseiro? O que a FGV vê de tão especial em análise combinatória e probabilidade que faz o tema ser, assim, presença garantida no edital da Lero? Porque esses tópicos são filtros de raciocínio perfeitos. Eles não testam se a pessoa decorou uma fórmula, mas se ela consegue interpretar um cenário, se ela consegue modelar o problema e escolher a ferramenta certa. A FGV não quer um robô que só aplica a fórmula, quer alguém que raciocina. E o material do professor Lessa argumenta que tem uma única pergunta que funciona como uma chave mestra para quase todas as questões. Uma chave mestra? Opa, isso me interessa. Qual é a pergunta? A pergunta é simples, mas é poderosa. A ordem dos elementos importa? Se a pessoa que está fazendo a prova conseguir responder a isso de forma consistente, Em cada questão? em cada questão, ela já está na frente de metade da concorrência. Essa pergunta é a bússola que vai guiar toda a resolução. Ok, a ordem importa. Vamos guardar isso. Então vamos começar a desembrulhar essa caixa de ferramentas. O material começa com o que parece ser o fundamento de tudo, né? O princípio fundamental da contagem, o PFC. Sim, o PFC é a base da pirâmide. É a ideia mais intuitiva de todas. Se você tem uma decisão que acontece em várias etapas, e essas etapas são independentes, basta multiplicar o número de opções de cada uma. O exemplo clássico do guarda-roupa. Se você tem 3 camisas e 2 calças, para saber quantos trajes diferentes pode montar, Só multiplicar. só multiplicar. 3 opções de camisa e 2 opções de calça. Esse "e" na nossa fala vira o sinal de multiplicação. 3 vezes 2, 6 trajes. Simples assim. O PFC parece tranquilo, quase bom demais para ser verdade. Mas aí a coisa complica, porque o edital fala em permutação, arranjo, combinação. A tal da tríade sagrada, como o caderno chama. Confesso que os nomes são parecidos e é aqui que muita gente, eu inclusa, começa a se confundir. Como não se perder? E é exatamente aí que a nossa chave mestra entra em ação. A pergunta: a ordem importa? É o que vai diferenciar cada um desses 3 conceitos. Vamos começar pelo mais comum em provas: a combinação. Certo, combinação. Na combinação, a resposta para nossa pergunta é um sonoro não. A ordem dos elementos escolhidos não muda o resultado final. O material usa exemplos ótimos. Formar uma comissão, uma equipe, um grupo. Se eu preciso escolher 2 pessoas para uma comissão, e escolho o João e a Maria. É o mesmo grupo que escolher a Maria e o João. Exatamente. A ordem não criou um grupo novo. Por isso, a FGV adora usar as palavras comissão, equipe ou grupo. É um sinalizador, sabe? Ei, use combinação. E é nesse ponto que muita gente se assusta, porque vê aquelas fórmulas com fatoriais, pontos de exclamação e já desanima. O material do professor Lessa nos ajuda a não depender só da fórmula certa. Exatamente. A fórmula C de n, P igual a n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial, ela é só uma ferramenta. Mas a intuição por trás das palavras-chave como comissão
é o que te impede de usar a ferramenta errada. A fórmula é o como calcular, mas a interpretação é o que calcular. A FGV testa primeiro a sua interpretação. Entendi. Se na combinação a ordem não importa, imagino que nos outros dois ela importa. Mas espere um pouco. Tanto em arranjo quanto em permutação, a ordem importa. Confesso que às vezes me confundo. Qual é a diferença crucial entre os dois que o material aponta? Ótima pergunta. Essa é a dúvida de muita gente. A diferença é sutil, mas é decisiva. Nos dois casos, a ordem importa sim. A diferença está na quantidade de elementos que a gente usa. No arranjo, nós escolhemos apenas uma parte do total de elementos disponíveis. Pense num pódio com ouro, prata e bronze numa corrida com 10 atletas. A ordem importa, claro, mas só vamos usar 3 dos 10. Outro exemplo clássico da FGV. Senhas. Uma senha 123 é totalmente diferente de 321. A ordem cria um resultado novo. E você usa, por exemplo, 4 dígitos de 10. Ok, então arranjo é quando a ordem importa e eu uso só alguns dos elementos. E a permutação? Na permutação, a ordem também importa, mas nós usamos todos os elementos disponíveis. A palavra-chave aqui é reorganizar ou embaralhar. O exemplo mais famoso são os anagramas. Se você tem a palavra amor com 4 letras, quantos anagramas pode formar? Você vai usar todas as 4 letras, apenas mudando a ordem delas. Roma, mora, ramo. Ah, faz sentido. A conta é simplesmente o fatorial do número de elementos. 4 fatorial, que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, totalizando 24 anagramas. Faz todo sentido. Arranjo usa uma parte, permutação usa o todo. Mas o material também menciona a permutação com repetição. Cita a palavra arara. Como funciona nesse caso? Ah, essa é uma ótima pegadinha. Pense na palavra ovo. Se os dois Os fossem diferentes, digamos O1 e O2, teríamos as palavras O1VO2 e O2VO1. Seriam permutações diferentes. Mas como os Os são idênticos, a gente só enxerga uma palavra, ovo. A fórmula faz exatamente isso. Ela calcula todas as permutações como se as letras fossem únicas, que seria 3 fatorial. E depois ela desconta as repetições. E depois divide para remover essas duplicatas que a gente não consegue ver. No caso de arara, com 5 letras, calculamos 5 fatorial e dividimos pelas repetições. 3 fatorial por causa dos 3 As e 2 fatorial por causa dos 2 Rs. Essa explicação de ovo clareou tudo para mim. É sobre remover as contagens que são visualmente a mesma coisa. Ok, então agora a gente sabe contar de quantas maneiras algo pode acontecer. Mas a FGV dá um passo além e pergunta, tá, mas qual a chance disso de fato acontecer? É aí que entramos no universo da probabilidade, certo? Perfeitamente. A probabilidade é a segunda grande área. E a beleza é que ela depende de tudo que a gente acabou de ver. A fórmula básica é muito intuitiva. A probabilidade de um evento é o número de resultados que você quer, os casos favoráveis, dividido pelo número total de resultados possíveis, o espaço amostral. Basicamente, o que eu quero sobre tudo que pode acontecer. Exato. E muitas vezes, para calcular o tudo que pode acontecer, você vai precisar usar uma combinação ou um arranjo. E vejo aqui no material que aqueles conectivos lógicos, o OU e o E, também dão as caras na probabilidade. Lembro deles de raciocínio lógico. Eles são fundamentais. O ou em probabilidade geralmente significa soma. Qual a chance de tirar um 2 ou um 4 em um dado? É a chance de tirar 2 mais a chance de tirar 4. Já o E geralmente significa multiplicação, especialmente para eventos independentes. Qual a chance de jogar uma moeda e dar cara e jogar um dado e dar 6? É a chance da moeda vezes a chance do dado. Além disso, o caderno destaca uma ferramenta que parece um atalho poderoso, o evento complementar. É mais que um atalho, é uma estratégia de mestre para as questões mais difíceis. A lógica é, a probabilidade de algo acontecer é 100%, ou 1, menos a probabilidade de não acontecer. Parece óbvio, né? Mas muitas vezes é muito mais fácil calcular a chance do que você não quer.
E aí o resultado vem de forma indireta. Exato. A gente vai ver isso num dos exemplos. É uma virada de jogo. Excelente. Teoria na mesa, vamos ver como a FGV usa isso para nos derrubar. O material traz uma seção chamada Treinamento de Elite, com questões reais. Vamos analisar algumas. A primeira. Uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, deve ser formada por 5 membros, escolhidos entre 10 deputados disponíveis. Certo. Assim que a gente lê a questão, o cérebro precisa acender uma luz de neon, piscando na palavra comissão. Como já falamos, numa comissão, a ordem de escolha dos membros não altera o grupo. Se escolhermos o deputado A e depois o B, é a mesma comissão que escolher B e depois A. A ordem não importa. Portanto, isso grita combinação. Então seria uma combinação de 10 elementos escolhidos 5 a 5. O cálculo, segundo o gabarito, dá 252. Exato. E aqui vai a maldade da FGV. Pode ter certeza que uma das alternativas erradas será o resultado do arranjo de 10, 5 a 5. Eles colocam essa resposta lá para pescar quem se confundiu com a pergunta da ordem. É a armadilha clássica. A mais clássica de todas. Entendi. A palavra comissão foi a chave. Mas confesso que se eu não estivesse atenta, o fato de ter números no problema poderia me levar a pensar em arranjo. É uma armadilha comum, imagino. Agora vamos para a questão 02, que parece o oposto. Para cadastrar uma senha no sistema da Alero, o usuário deve escolher 4 dígitos numéricos distintos. Veja a diferença gritante. A palavra-chave agora é senha. Numa senha, a ordem é tudo. 1, 2, 3, 4 é uma senha. 4, 3, 2, 1 é outra completamente diferente. Então a ordem importa. Importa em muito. Além disso, a palavra distintos nos diz que não podemos repetir os dígitos. Isso configura um arranjo clássico. Mas o material também resolve pelo PFC, o que parece mais intuitivo, né? Sim, e essa é uma ótima dica. Quase todos os problemas de arranjo podem ser resolvidos de forma mais visual pelo PFC. Pense em 4 tracinhos para os 4 dígitos da senha. Para o primeiro dígito, temos 10 opções, de 0 a 9. Como não pode repetir, para o segundo só temos 9 opções. Para o terceiro, 8 e para o quarto, 7. Isso. Pelo princípio do E, a gente multiplica tudo. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que dá 5.040. E se a senha pudesse ter dígitos repetidos, como isso mudaria o raciocínio? O PFC ainda se aplicaria? Pergunta perfeita para solidificar o conceito. Se a repetição fosse permitida, o PFC continuaria sendo a melhor ferramenta. Teríamos 10 opções para o primeiro dígito, 10 para o segundo, 10 para o terceiro e 10 para o quarto. Seria 10 elevado à quarta potência. Exatamente. 10.000 senhas possíveis. Veja como a restrição distintos muda completamente o cálculo. Fantástico. Agora vamos pular para a questão 04, que o caderno aponta como tendo uma pegadinha famosa. Um casal planeja ter 3 filhos. Qual a probabilidade de que tenham pelo menos uma menina? Ah, a expressão pelo menos um. Já ouvi falar dela. Essa expressão é um sinalizador gigante, um outdoor piscando em neon para usar a estratégia do evento complementar. Pensar em todas as possibilidades de ter pelo menos uma menina é trabalhoso. Pode ser uma menina e 2 meninos, em 3 ordens diferentes, 2 meninas e 1 menino, também em 3 ordens, ou 3 meninas. É um caminho longo e cheio de chances de erro. E qual seria o caminho mais inteligente? O do evento complementar. O caminho mais inteligente é calcular o oposto exato do que a questão pede. O oposto de ter pelo menos uma menina é não ter nenhuma menina. E não ter nenhuma menina significa ter o quê? 3 meninos. Exato. E calcular a chance de ter 3 meninos é muito mais fácil. A chance do primeiro filho ser menino é meio. Do segundo, meio. Do terceiro, meio. Como é o primeiro e o segundo e o terceiro, a gente multiplica. Meio vezes meio vezes meio, que dá 1/8. Ok, então 1/8 é a chance de acontecer o que eu não quero. Exatamente. Se a chance do cenário indesejado é 1/8, a chance de todo o resto acontecer, ou seja, ter pelo menos uma menina, é o total de probabilidade, que é sempre 1, menos essa chance,
1 menos 1/8, que dá 7/8. É um truque que parece contraintuitivo, mas economiza um tempo e uma energia mental absurdos na prova. Brilhante. Para fechar a análise das questões, a número 06, que parece combinar etapas. Um grupo de trabalho será formado, escolhendo-se 2 analistas entre 5 disponíveis e 3 técnicos entre 6 disponíveis. O E em maiúsculo na pergunta não está ali por acaso. É uma dica da própria banca. Ele nos diz que temos 2 etapas independentes que precisam ser resolvidas e depois multiplicadas. Etapa 1. Escolher os analistas. É um grupo, então a ordem não importa. Combinação de 5 escolhendo 2. O resultado é 10. Certo. Etapa 2. Escolher os técnicos. Também é um grupo. Ordem não importa. Combinação de 6 escolhendo 3. O resultado dá 20. Como precisamos dos analistas e dos técnicos, Multiplica os resultados. multiplicamos. 10 vezes 20 igual a 200 maneiras. Essas análises das questões são ótimas. Sinto que agora temos as peças do quebra-cabeça. Que tal a gente montar um mapa mental rápido com as regras de ouro que o professor Lessa destaca no fichamento do material? Ótima ideia. Vamos consolidar. Certo, primeiro teste. Uma empresa precisa eleger um presidente e um vice-presidente de um grupo de 10 diretores. Minha mente imediatamente pensa que os cargos são diferentes. Então a ordem da escolha importa. Presidente João e vice Maria é diferente de presidente Maria e vice João. Isso me leva para... Arranjo. Perfeito. A hierarquia dos cargos, presidente e vice, deixa claro que a ordem importa. Como não estamos usando todos os 10 diretores, é um arranjo. Ok. Agora, a mesma empresa quer formar uma comissão de 3 pessoas, desse mesmo grupo de 10, para organizar a festa de fim de ano. Palavra-chave comissão. Não tem hierarquia. O trio João, Maria e José é o mesmo que José, Maria e João. A ordem não importa. Combinação. Próximo. Quantos anagramas tem a palavra ovo? A gente já deu spoiler dessa, sim. A gente vê 3 letras, mas 2 são repetidas. É uma permutação com repetição. Seria 3 fatorial dividido por 2 fatorial, para tirar do aplicata do O. O resultado é 3. Agora a probabilidade. Se a chance de chover amanhã é de 20%, qual a chance de não chover? Essa é a aplicação direta do evento complementar. Se a chance de chover é 20%, a de não chover é o que falta para 100%, ou seja, 80%. O fichamento também fala de eventos mutuamente exclusivos. O que é isso? São eventos que não podem, de jeito nenhum, acontecer ao mesmo tempo. A intersecção entre eles é 0. Por exemplo, ao lançar um único dado, o resultado ser par e ímpar ao mesmo tempo é impossível. Esses são eventos mutuamente exclusivos. E para fechar, um truque que o caderno menciona. C de NP é igual a C de NN menos P. Sim, e esse é um hack que economiza muito tempo em cálculos. São as chamadas combinações complementares. Imagine um grupo de 5 pessoas. O número de maneiras de escolher 2 para formar uma dupla é exatamente o mesmo número de maneiras de escolher as 3 que ficarão de fora. C de 5, 2 é igual a C de 5, 3. Exatamente. E às vezes, calcular com um número menor é muito mais rápido. Chegamos ao final da nossa análise. Fica muito claro que o jogo da FGV não é sobre decorar fórmulas, é sobre interpretar o enunciado. Dominar a diferença entre arranjo e combinação e saber quando usar o atalho do evento complementar parecem ser as estratégias mais decisivas. Sem dúvida. Uma dica prática para a hora da prova. Leia o enunciado e circule fisicamente as palavras-chave. Comissão, senha, pódio, distintos, pelo menos um. Essas palavras contam a história e já te dizem qual caminho seguir. A calma na interpretação, nesses primeiros segundos, vale mais do que qualquer velocidade no cálculo depois. E para encerrar, a análise do material termina com uma reflexão interessante sobre a aplicação desses conceitos no serviço público, que vale a pena compartilhar. Sim, é uma bela conexão. O texto diz algo como: a vida é cheia de possibilidades e caminhos, que é a análise combinatória. Mas nem tudo é acaso, que é a probabilidade.
existe um propósito maior. No serviço público haverá muitas escolhas diárias. Que a análise sempre calcule a chance de fazer o bem e que as escolhas resultem no melhor cenário para a população. Uma ótima reflexão para o futuro servidor público. Esta foi a nossa análise do Caderno 9 do projeto Alero Turbo. Todo o crédito pelo conteúdo e pela metodologia vai para o seu idealizador, o professor Dr. Marcelo Lessa. Um material completo, direto ao ponto e, como vimos, muito focado naquilo que realmente importa para a aprovação.